Já o candidato ao Planalto pelo PT, Luiz Inácio Lula da Silva, fez caminhada com apoiadores em São Bernardo do Campo e participou também de um encontro com parlamentares do PSD. Os detalhes com Beatriz Manfredini. Lideranças do PSD declararam apoio a Lula no segundo turno. O partido decidiu pela neutralidade e liberou filiados para escolha. E eu fico feliz quando eu vejo economistas importantes, economistas que trabalharam com Fernando Henrique Cardoso, que trabalharam com o Temer, que trabalharam com o Sarney, dedicando o voto à minha candidatura. Agora, sinceramente, quem quiser conhecer o meu ministério vai ter que esperar primeiro eu ganhar as eleições. Ao lado do prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, Lula voltou a sinalizar apoio aos chefes dos municípios. Que não é possível o país estar bem se as prefeituras estiverem mal. Ou seja, é nas prefeituras que o cidadão procura escola. É na cidade que o cidadão procura saúde. É na cidade que o cidadão procura transporte. É na cidade que ele vive o dia a dia da rua dele, do bairro dele. E se a gente não cuidar da cidade, não há país bonito. O país não pode estar bem. Paes reclamou da falta de verbas do governo federal. A gente tem que tratar nessa eleição do impacto na vida das pessoas. Ontem eu inaugurei um centro de saúde no Rio de Janeiro, o Supercentro Carioca de Saúde, para diminuir a fila do sistema de regulação, com especialidades. Não tem um tostão do governo federal. Eu não me lembro de ter inaugurado alguma coisa no governo do presidente Lula que não tivesse aporte de recursos do governo federal. Ao lado de figuras como Otto Alencar e Carlos Fávaro, o também senador Alexandre Silveira, derrotado na disputa em Minas, afirmou que, apesar de não declararem voto no petista, outras duas lideranças do partido são eleitores de Lula. E nós temos duas figuras que são muito emblemáticas do nosso partido. Primeiro, nosso presidente nacional, que apesar de não estar aqui em respeito à heterogeneidade do partido, já declarou voto ao senhor, porque tem responsabilidade com esse país. E segundo, uma outra figura mineira, que é o presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco, que se tornou um ícone em defesa da institucionalidade, em defesa da democracia, em defesa do equilíbrio democrático, e eu tenho absoluta convicção que também é eleitor do senhor. Lula também recebeu a visita de Vaguinho. O prefeito de Belford Roxo, no Rio de Janeiro, e presidente do União Brasil no estado, disse que ouviu as propostas do petista e de Jair Bolsonaro nesta quinta-feira. Vaguinho admitiu que o projeto de Lula brilha aos olhos, mas afirmou que a decisão final é da bancada do partido. A Baixada que precisa do saneamento, da drenagem, da pavimentação, da infraestrutura, da dignidade, da segurança. Povo muito pobre, que precisa realmente que chega com rapidez a comida em sua mesa, que tenha oportunidade de emprego. É uma proposta que me agrada muito quem é da Baixada. Mas também não posso desprezar a proposta do presidente Bolsonaro. Eu vi com toda atenção e eu vou encaminhar as duas propostas. O debate vai ser amplo, vai ser bom, e amanhã, com certeza, nós vamos anunciar que caminho nós vamos seguir. Aliados do ex-presidente consideram o apoio de Vaguinho estratégico, já que o prefeito circula entre os evangélicos da Baixada Fluminense, setor em que o petista tem desvantagem em relação a Bolsonaro. Além dos encontros políticos, Lula participou também do primeiro ato público de campanha no segundo turno. Em uma caminhada de cerca de 2 quilômetros em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, ele acenou a apoiadores e discursou em defesa dos nordestinos. Nós, nordestinos, ajudamos a construir cada metro de asfalto desse país, cada ponte, cada casa. Quem tiver uma gota de sangue nordestino não pode votar nesse negacionista monstro que governa esse país. O ex-presidente fez referência a uma fala de seu adversário, Jair Bolsonaro, que disse que Lula venceu em 9 dos 10 estados com maior taxa de analfabetismo que ficam no Nordeste. O meu adversário disse que eu só ganhei as eleições dele porque o povo nordestino é analfabeto. As pessoas que são analfabetas não são analfabetas por sua responsabilidade.
Amanda, as últimas movimentações e alianças de Bolsonaro e de Lula, candidatos que têm mais apenas ou 3 semanas para isso, né? Pois é, Adriana, agora é preciso botar a bola no chão. Os dois candidatos têm uma missão muito difícil, será uma eleição apertada, acho que ninguém tem dúvida disso. Quem tem a missão de conquistar mais votos é o presidente Bolsonaro, naturalmente, porque ele terminou atrás. Lula teve 6 milhões de votos a mais, mas ele precisa consolidar essa base de votantes, ou seja, não pode deixar essa base desidratar, não pode perder votos e ampliar. Ele precisa de cerca de mais 2 milhões de votos para conseguir os 50% mais um que ele precisa para a reeleição. Já Bolsonaro precisa conseguir algo em torno de 6 milhões e meio, 7 milhões de votos, ou seja, a função, a tarefa de Lula aparentemente é mais fácil. Por outro lado, o presidente Bolsonaro tem a vantagem de ter conseguido fechar a trinca do Sudeste. O que eu chamo de trinca do Sudeste são os governadores Romeu Zema, Cláudio Castro. Aliás, até aí não tem novidade nenhuma. O presidente Bolsonaro está batendo bumbo, dizendo que consegue o apoio de todos esses governadores, cerca de 11, mas a maioria desses governadores já estava com ele. A novidade é, por exemplo, o atual governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, que não foi para o segundo turno, ficou em terceiro lugar, mas prometeu dar apoio incondicional pelo presidente Bolsonaro. Vamos ver até que ponto ele vai trabalhar. Então, tem o Rodrigo Garcia em São Paulo e ainda tem um candidato que terminou em primeiro lugar no primeiro turno, que é o Tarcísio de Freitas. Portanto, ele sai fortalecido no Sudeste, mas também não será missão simples. Em Minas, por exemplo, onde ele quer tirar votos do petista, que teve cerca de 600 mil votos a mais no primeiro turno, ele precisa convencer o eleitor de que ele é melhor. O Romeu Zema vai tentar ajudá-lo nisso, porque muito desse voto, grande parte foi casado, é o voto Luzema, e vem daquela região do norte de Minas, que se assemelha mais ao Nordeste, é a região mais pobre de Minas. Agora, eu queria tirar um minutinho, Adriana, para comentar um assunto que eu acho importante, porque eu ouvi aí no discurso do Bolsonaro, do Braga Neto, que é o candidato a vice, ouvi no discurso agora há pouco do deputado Paulo Ganimi, que entrevistamos, que é o seguinte: é o conceito arrogante e prepotente de que pobre não sabe votar. Tanto é que nesse evento com empresários ontem em Minas, o Bolsonaro falou, o Braga Neto repetiu, de que os empresários têm que conversar com os trabalhadores e mostrar, como se fosse mostrar a verdade, trazer a luz para esses trabalhadores e mostrar que Bolsonaro é melhor do que Lula. Ora, cada eleitor é inteligente e ele vota de acordo com a sua realidade. Se os pobres votam em Lula, se as classes menos favorecidas votam em Lula, é porque os governos do PT privilegiaram as classes mais baixas. O Nordeste cresceu mais do que a média do país, houve a transposição do São Francisco, grande parte das obras, cisternas, água, luz, desenvolvimento econômico, distribuição de renda, emprego. É por isso que o pobre vota em Lula. Não é um voto ignorante, como o presidente Bolsonaro falou ontem numa live, associando a taxa de analfabetismo aos votos do Nordeste. Muito pelo contrário, é um voto muito inteligente e que tem a ver diretamente com a vida do eleitor. Então, desprestigiar ou deslegitimar o voto do outro, como se não fosse um voto inteligente, é uma arrogância, é uma prepotência. A elite deveria se envergonhar, porque essa elite, sim, fica distribuindo fake news e cai em debates totalmente vazios, como dizer que se Lula for eleito, isso aqui vai virar uma Venezuela, uma Argentina, e eles, sim, deveriam se envergonhar, porque são obrigados, como alfabetizados que são, a minimamente travar um debate inteligente. Não é isso que fazem. Espalham mentiras falsas e ainda travam um debate superficial. Eu queria ver essa gente, sim, travando um debate inteligente e, principalmente, respeitar o voto do outro. Se o rico vota em Bolsonaro e o pobre vota em Lula, ora, cada um tem as suas razões. Isso não tem que ser questionado. Tem que se respeitar o voto do outro e não tratar o pobre como se fosse ignorante ou não soubesse votar. Desde o primeiro turno estão circulando vídeos preconceituosos e discriminatórios contra os nordestinos, dizendo que eles não sabem votar. Eles sabem votar muito bem, eles votam de acordo com seus interesses e com a sua realidade, é assim que eles têm que votar. Eles não têm que votar de acordo com a vontade do seu patrão, de acordo com a vontade dos empresários. Ele tem que votar de acordo com seus interesses. O voto é secreto, é sigiloso e que eles continuem votando exatamente da maneira como querem, livres para formar a sua convicção e de acordo com a sua consciência. Mota. Olha, é só ver os apoios que o candidato do PT está recebendo de bilionários, de banqueiros, de artistas chiques. É só vir aqui no Rio e perguntar à Zona Sul, né, quem é que é a Zona Sul, a turma descolada vai votar, e você vai ver em quem é que o pobre vota, em quem é que o rico vota. Vocês veem todo dia aqui as posições da Amanda, até onde eu sei, a Amanda não é pobre. Mas vamos lá, vamos analisar aqui as notícias.
As falas do presidente Bolsonaro têm o seu jeito franco e espontâneo. O presidente Bolsonaro não tem marqueteiro. O presidente Bolsonaro é o que ele sempre foi. O candidato do PT também é o que ele sempre foi. Ele chamou o presidente Bolsonaro, vocês viram no vídeo, né? De negacionista, de monstro, já chamou de fascista. Ele já chamou os agricultores brasileiros de fascistas. Tem muito agricultor brasileiro que não é rico, que é classe média ou pobre. Chamou os milhões de brasileiros que foram às ruas no 7 de setembro de supremacistas. Será que alguém se lembra disso? Acusou todos eles de pertencer a uma tal de Ku Klux Klan. Ele disse ontem, o candidato do PT disse ontem, que o Brasil nunca teve um governo que cuidasse da educação. Está gravado em vídeo. Ora, deixe o candidato do PT falar mais. Enquanto isso, o presidente Bolsonaro segue, sim, recebendo apoios importantes. Teve o apoio de 11 governadores. Está circulando nas redes, eu vou reproduzir no meu Twitter, quem quiser entra depois para ver, um belo vídeo do publicitário Roberto Justus. Eu recomendo a todo mundo que assista esse vídeo, especialmente as pessoas que ainda estão indecisas. É muito importante. A esquerda brasileira e mundial quer sempre o monopólio da virtude e da verdade. Por isso, a esquerda vive da produção de narrativas.